Vamos falar sobre um tema interessante. E antes de eu chamar minha colega, eu queria falar sobre isso. Quando eu entrei no sistema em 2011, existia uma separação, uma segregação muito grande entre os agentes masculinos e as femininas, certo? As femininas só cuidavam da custódia feminina, os masculinos só do masculino, e enfim. E de uns anos para cá isso se modificou. E eu acho interessante falar isso, porque Cláudia, que é minha colega, que vai vir falar com vocês aqui agora, ela representa bem isso aí, certo? Hoje não existe mais policial penal feminina só fazer trabalho de mulher e masculino só de homem, tá? Cláudia, inclusive, ela é cursada, ela é interventora, ela participou de vários cursos, sustentou, manteve a carcaça e está aqui para falar sobre a importância das mulheres no sistema prisional, certo? Das colegas policiais penais e de todas as outras que integram o sistema. Então, Claudinha, venha para cá. Para quem não sabe, Claudinha também foi parceira do GSI. Viu que a galera do GSI está por aqui, né? A gente domina tudo. Fica à vontade, Claudinha. Jogue duro. Bom, meu nome, primeiro de tudo, bom dia. Meu nome é Cláudia Matede, porque no sistema temos mais de uma Cláudia. No meu plantão na feminina tinha mais de uma Cláudia. Sou bacharel em Ciências Sociais, formada na Universidade Federal da Bahia. Sou pós-graduada em Administração, em Atividade Física e Saúde. Sou atleta, maratonista, triatleta, nadadora de provas de travessia. Tudo isso só para descontrair. Eu vou falar da mulher no sistema prisional, mas não vou falar só da mulher policial penal. Eu vou falar de um tripé que faz parte da mulher no sistema prisional, que é a mulher enquanto policial penal, é a mulher enquanto visitante e é a mulher enquanto custodiada. Eu estava com um livro, Prisioneiras, de Drauzio Varela, e uma pessoa me perguntou, é para sorteio? Eu falei, não. Esse livro foi escrito em 2017 e ele traz algumas realidades que hoje já possuem uma mudança por todo esse arcabouço que o crime tem conseguido, tem alcançado. Outra coisa importante para eu falar antes de eu começar a destrinchar esses temas, e Cláudia, ela começou no sistema prisional, sou da turma de 2010, entrei no sistema dia 3 de julho de 2012, começando no sistema prisional do Conjunto Penal Feminino, onde eu fiquei de 2012 até 2019, quando em julho eu saí da feminina e fui 20 dias no COP, porta de entrada, onde eu conheci como era feito toda essa distribuição dos apenados para o sistema prisional. Daí, eu passei por alguns cursos, fiz o CEPAP em Teixeira de Freitas, depois eu fiz o CICEP da primeira turma, nosso colega Lafayette era o 08, eu sou a interventora 18, e, posterior a isso, fui chamada e fiz parte, junto com Vinícius, junto com Tassiana, junto com Arthur, junto com o nosso colega Clésio, que vai falar mais tarde, da inteligência prisional. Como eu já não estou mais na inteligência prisional, eu posso dizer que eu fiz parte da inteligência prisional, mas continuo fazendo inteligência aonde eu estou e por onde eu passo. Porque dentro do sistema prisional a gente nunca para de fazer inteligência. Fui a primeira mulher a ser diretora adjunta de uma unidade feminina, de uma unidade masculina. Eu fui diretora adjunta do Conjunto Penal Masculino de Salvador, onde o colega Arthur hoje é diretor. Fiquei lá de 2022, de julho, até abril de 2024. Dentro do Conjunto Penal Masculino de Salvador, eu tive o contato direto com o meu segundo tripé, que vai ser falar das visitas de todas aquelas pessoas, principalmente as mulheres, que são mães, filhas ou companheiras, que adentram ao sistema prisional.
Então, vamos falar por partes. Já me apresentei, já falei mais ou menos sobre o que O primeiro tema é o quê? A mulher enquanto policial penal. Nós, quando fazemos o concurso e entramos no sistema prisional, nós somos direcionadas para 2 ramos. Nós podemos ir para uma unidade feminina, que foi a unidade que eu escolhi. Tenho aqui uma representante, colega Raíssa, do sistema prisional, que entrou pouco depois de mim, está até hoje no sistema prisional, na unidade feminina. Temos a colega Tassiana, que hoje é diretora da unidade do conjunto penal feminino. Ou então, você pode ir para uma unidade masculina, onde você vai trabalhar diretamente com as visitas, com toda essa gestão das pessoas que vêm de fora para dentro do sistema visitar os apenados. Quem são essas visitas? São mães, pais, filhas, irmãos. E na unidade feminina, nós também temos essa parte. A parte onde a policial penal, além de bater o gadeado, como a gente fala, que a gente está no corpo, a unidade feminina, não sei se alguém já entrou dentro da unidade feminina, ela tem um diferencial de que nós adentramos ao pátio diariamente. Nós abrimos e fechamos, porque lá funcionam presas do sistema fechado e do sistema ainda das provisórias. Então, esse contato da policial penal, esse contato da mulher com as apenadas é diário, né? Então, dentro do sistema prisional, a policial penal vai trabalhar diretamente com a presa, com a visita, com os doutores, advogados, colegas ou não, com a juíza, com o pessoal da saúde. Vai trabalhar com todo esse ramo que faz o sistema prisional andar. O que a mulher faz, além de estar ali no dia a dia, trabalhando com a penada, que além de entender que ela está ali por alguma coisa que ela causou, ela está ali por ter se envolvido erroneamente com alguém que acabou fazendo com que ela parasse ali, ou que, sem querer, aleatoriamente, ela cometeu um delito em uma briga, um acidente, brigou, empurrou, a pessoa bateu a cabeça, ela acabou sem querer cometendo um acidente. A gente tem que, enquanto mulher, enquanto policial penal, entender a mulher que ali está. Não só a presa, a apenada, mas também a visita. Por quê? Lidar com a visita, que já é meu segundo tema, a visitante, é lidar com aquela pessoa que não deveria estar ali, mas está porque ela não quer abandonar o ente querido que ali está. Seja filho, seja filha, seja irmã, irmão ou companheira. Aí, quando a gente fala dessas pessoas, a gente vai falar principalmente das companheiras, porque as pessoas sempre falam a companheira. Nós temos a companheira, que é a companheira mãe dos filhos, a companheira que já veio da rua e que não abandonou o seu companheiro. E nós temos aquela companheira que é temporária, porque muitas vezes o preso vai passar por um longo período e ele tem a necessidade, enquanto pessoa, de ter alguém que o acompanhe. Muitos me perguntam, quando uma apenada entra no sistema prisional, normalmente ela é abandonada, ela não é visitada, ela é abandonada pelo companheiro. Eu sempre respondo, não. A apenada, ela nunca é abandonada. Só que 99% das apenadas têm como companheiros ou um preso ou alguém que também faz parte do crime. Então, essa pessoa não vai visitar a presa no sistema prisional. Quem é que vai visitar a presa no sistema prisional? A mãe, o irmão, a tia, os filhos. Quem é que vai visitar o preso no sistema prisional? A mãe, os filhos e a companheira. Hoje eu sou policial penal e estou na Lafayette Coutinho. A Lafayette Coutinho é uma unidade onde, para presos do sistema que já
estão no semiaberto, eles estão a um pé da rua. Fizemos, quando lá chegamos, junto com o diretor, uma pesquisa. A visita lá acontecia dia de semana. Fizemos uma pesquisa porque, para que possamos oferecer tudo aquilo que se tem a necessidade para a passagem para a próxima etapa, que é a ressocialização, ele precisa estar estudando, trabalhando, entre todas as outras coisas. Fizemos uma pesquisa junto com as companheiras, as mães, onde, para elas falarem, qual é o dia que você prefere para a visita? Dia de semana ou final de semana? Todo mundo vai pensar que fim de semana é o dia que elas mais querem. Negativo. O dia escolhido sempre foi dia de semana. Elas não querem estar no final de semana, que é o dia que elas têm para elas, obrigadas a estar no sistema prisional. Dia de semana elas vão pela manhã, ou elas vão à tarde, fazem a visita, levam as coisas e vão cuidar de sua vida, de seus filhos, de seus parentes. Mas, por se tratar de uma unidade semiaberta, passamos a visita para o final de semana. Eu tinha feito um levantamento de quase 100% dos visitantes em unidades prisionais, 98% são mulheres. Essas mulheres são entre companheiras e mães. Os outros são pais, um irmão e os filhos. Normalmente, o quantitativo de filhos é fixo nas unidades. Durante um longo período, eu monitorei isso no Conjunto Penal Masculino e toda visita batia 21 crianças. Eram sempre aquelas crianças, filhos daquelas companheiras que sempre estão lá. Dentro do sistema prisional, as companheiras dos apenados, existe uma certa rotatividade. Algumas ficam ali com eles durante anos e muitas, depois de um tempo, não querem mais estar ali. Elas também acabam abandonando os seus companheiros. Que aí a gente volta para aquela pergunta que eu falei lá atrás. As mulheres são abandonadas? Não, elas não são abandonadas, mas elas estão diretamente ligadas com o crime, né? Quando eu estava com esse livro na mão, uma pessoa me perguntou assim, eu falei, foi escrito em 2017. De 2017 de lá para cá, muito se mudou. O crime mudou. As organizações criminosas, elas estão em um outro patamar. Elas deixaram de ser organizações ali nos bairros e começaram a se articular. Hoje a gente tem, como a colega falou aqui, guerras do CV. O CV nunca esteve na Bahia, hoje está. Então, eles começam a disputar territórios que são um passo além. E aí a gente para pensar, e as mulheres custodiadas que estão hoje encarceradas nas unidades prisionais? Quais são as unidades prisionais do sistema baiano que possuem mulheres? Teixeira de Freitas, Juazeiro, Jequié, Itabuna, Paulo Afonso. Conjunto Penal Feminino, Barreiras, Barreiras, Brumado e Irecê não tem. Feira de Santana, que é uma unidade que possui uma certa particularidade por estar ali naquele entroncamento para a chegada de Salvador. Então, é uma unidade que está sempre quente, a minha visão assim, é o que eu uso. Eu acho que eu falei todas as unidades. Unidade semiaberta. Salvador não tem presas semiaberta. Quando ela sai do fechado, ela vai direto para a rua. Quando eu entrei no sistema prisional, eu cheguei a trabalhar com quase 300 presas, onde a gente acompanhava as apenadas, mães, que seriam mães, para o hospital, fazendo o que o colega Lafayette falou, escolta e custódia, porque a gente ficava no hospital acompanhando as apenadas. A gente não podia levar a apenada, deixar ela lá. Elas ficam, no mínimo, 7 dias no hospital. Roberto Santos. O porquê o no mínimo 7 dias? Porque a criança só sai do hospital junto com a mãe. E, geralmente, elas fazem aqueles testes do pezinho, vacina, etc. Então,
Aí eu já falei da colega policial penal, que faz todo esse trabalho, não só enquanto policial penal, mas todo esse trabalho é relativo a visitante. Já falei das mães, das companheiras, dos filhos, filhas, irmãs, que visitam o sistema prisional. Aí eu vou falar das presas. Mas eu vou falar das presas pincelando hoje que no sistema prisional nós possuímos algumas presas que são lideranças. Como o colega falou, liderança negativa ou alvo sensível. Eu vou falar de algumas lideranças negativas que são também alvos sensíveis. Dentro do sistema prisional hoje nós possuímos em Juazeiro uma penada de vulgo SAD, onde ela comanda, herdada do companheiro, a organização dela, que é em Feira de Santana. Ela consegue fazer todo esse link estando em Juazeiro. Ela já foi do Conjunto Penal Feminino, já passou por Teixeira de Freitas. Por onde ela passa, ela aumenta seu território. Tivemos em 2012, 2013, uma penada chamada de iniciais, conhecida como Tia. Ela foi presa em São Paulo, trazida para cá, com extrema ligação com o primeiro comando da capital. Ela fazia toda a contabilidade e foi presa junto com um alvo sensível do sistema prisional baiano, chamado vulgo FAO. Na época, quando ela foi trazida para Salvador, foi meu primeiro contato no sistema prisional. Eu cheguei no dia seguinte tempo dela. A escolta não foi feita por policiais penais, não foi feita pela polícia militar, foi feita pelo COI, pelo Choque, pela Patamo. Eu nunca tinha visto uma estrutura tão grande para levar uma mulher. Tivemos também uma outra presa que possui estreitas ligações. Determinada vez, eu ouvi ela dizendo assim: eu trabalho diretamente com o pai. Aí me perguntam, a mulher deve estar encarcerada? Todas não. Algumas sim. Devem passar pelo mesmo crivo e pela mesma pena que um homem passa, porque ela possui dentro do sistema, dentro da organização criminosa, toda aquela influência onde ela também faz parte daquela coisa que eles chamam de comando de decisão. Não sei se é esse o termo exato, mas é mais ou menos isso. Tivemos uma outra penada que ela não é baiana, e lá atrás eu não entendia o porquê que uma presa natural do Rio de Janeiro, aqui na Bahia, possuía ligação com um preso ligado ao BDM, porque Rio de Janeiro é CV, aqui é BDM. Mas lá atrás eu descobri que ela tinha uma estreita ligação com o Terceiro Comando Puro. Ou seja, determinada vez, essa presa passando, ela é pequena, que nem eu, magrinha, cabelinho preto, branquinha, bem clara. Ela estava no telefone, na unidade, eu só ouvi ela falando assim: eu estou aqui presa, mas não existe prisão perpétua. Quando eu sair daqui, se você continuar mexendo com a minha família, eu te pego. Se você visse a fisionomia da presa, você nunca iria pensar que aquela presa possuía tamanha importância. Uma outra vez, em uma escolta, trouxemos uma presa, branca também, cabelo comprido. O policial militar que faria essa escolta me perguntou: qual é o delito dessa presa? Ela roubou alguma coisa? Eu falei assim: negativo. Ela é assalto a banco, extorsão mediante sequestro, roubo de carro forte. Essa presa hoje ela é evadida, ela saiu de tornozeleira e rompeu a tornozeleira e está no mundo. Então, eu citei algumas apenadas porque dentro do sistema prisional baiano, na sua maioria, teremos negras, mas se a gente chegar no Rio Grande do Sul, a sua maioria serão brancas. Mas
Todas aqui que eu citei, por coincidência, são brancas. Elas possuem uma ascensão, não sei se existe alguma ligação, mas todas vêm da periferia também e possuem forte ligação com o crime. Então, quando a gente pensa a policial penal que lida dia a dia com as presas mulheres, que são sempre consideradas pessoas que não deveriam estar ali. Mas eu demonstrei, falando só de poucas mulheres, que existem casos e casos. Existem mulheres que realmente não deveriam estar ali. Eu já fiz revista de chegada de uma presa, 2014, onde ela falou assim, eu errei, eu fiquei desempregada, peguei um empréstimo com um agiota e ele quis que eu guardasse droga. Eu falei que eu não iria guardar, eles fizeram a denúncia, a polícia achou dentro da minha casa. Eu estou pagando pelo erro de ter pedido um empréstimo. Era melhor eu ter pedido na rua até eu conseguir um trabalho. Então, essa pessoa você vai tratar de uma maneira diferente. Você vai acolher essa presa para que ela saia dali e tenha uma nova vida. Ah, você vai tratar diferente a presa que possui um histórico no crime? Não, eu vou tratar da mesma maneira. Poucas as pessoas com que eu tenho contato, normalmente eu sou muito tímida, eu não gosto de falar em público. Acho que eu só falei em público umas 2 ou 3 vezes. Tremo, minhas mãos ficam geladas. Mas conversando com a presa, conversando dentro de uma unidade prisional, conversando com a visitante, conversando com um apenado homem, que eu conversei enquanto diretora adjunta do Conjunto Penal Masculino de Salvador, certa feita eu ouvi de um preso, que é uma liderança, ele chegar para mim e falar assim, Dona Cláudia, a senhora é mais homem que muitos homens. Por que ele falou isso? Porque nossa palavra não pode ter curva. Quando você trata com uma pessoa, quando você trata com... Você não pode ser grosseiro, você não deve destratar, independente da cor, e principalmente quando você lida com a visita, você tem que ter muito carinho, porque 90% dessas visitantes estão ali forçadas. E isso eu posso dizer estatisticamente dentro de uma pesquisa que eu fiz, conversando com cada visitante, chegando perto, batendo papo, sabendo o que faz fora, e trabalha, a dificuldade que ela tem de estar ali visitando. Recentemente, conversando com uma mãe que faz acarajé, ela chorou e me disse, é meu único filho que aqui está. Eu não teria nem como estar fazendo esse tratamento dentário que ele está precisando e que o Estado não oferece, porque ele precisava de uma panorâmica e a panorâmica é algo que demanda uma fila de espera. Então, ela preferiu pagar R$ 81 para ele fazer essa panorâmica. Eu precisei explicar para ela que não bastava ela ir no consultório, pagar a panorâmica e levar lá esse documento. A gente tinha um arcabouço jurídico que era o quê? O filho dela é atendido por defensor público, no caso, o defensor precisaria solicitar ao juiz para que o juiz autorizasse a saída dele para fazer o exame. Expliquei direitinho para ela, ela foi, passamos a documentação para a defensora, que fica na Lafayette, doutora Liana, e ela fez todo o pedido. Essa mãe chegou nervosa, chorando, depois de um tempo, ela já tinha relaxado. Então, esse carinho, essa maneira que a policial penal feminina tem no trato com a visitante, é um relacionamento de mulher com outras mulheres. A gente não pode dizer que a mãe está presa. A gente não pode tratar um familiar da mesma maneira, como se ela também estivesse cumprindo, porque ela não está. Mas, muitas vezes, elas acabam ficando presas dentro do crime do filho, porque, muitas vezes, elas são ameaçadas, são coagidas, mas aí é uma outra história.
Aí seria para um outro papo tratar especificamente do que acontece com essas visitantes. Então, é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Se eu fosse falar sobre a policial penal, sobre a visitante e sobre a apenada, em todas as suas raízes, eu teria que falar aqui uma semana inteira, porque teriam muitos temas a serem tratados. Obrigada. Chegou uma pergunta aqui para você, Claudinha. Pergunta seguinte: a senhora acredita que os internos, misericórdia, do interior têm menos acesso a direitos e oportunidades dentro do sistema em comparação com os da capital? Não. Hoje, o sistema prisional, nós temos SGP, Segurança Prisional, SRS, Ressocialização. Então, tudo que é cobrado em segurança é cobrado também. Os temas, cursos, preparações são feitas tanto na capital como no interior. Podemos falar de Teixeira de Freitas, podemos falar de Eunápolis, Itabuna, Juazeiro, Jequié, Paulo Afonso, Barreiras, Irecê, Brumado, Feira de Santana, Simões Filho, Lauro de Freitas. Todas as unidades do sistema prisional hoje, ela possui e existe a cobrança desses cursos, da especialização, do trabalho. Vou falar especificamente aqui de onde eu estou hoje, Lafayette. Para o apenado participar de um curso, que tivemos no ano passado um curso com o Senai, e já tivemos esse ano o curso de manutenção de ar-condicionado, ele obrigatoriamente tem que também estar na escola. E acredito que no interior aconteça a mesma coisa. Eu acompanho todas as unidades, como eu falei, a gente sai da inteligência, mas a inteligência não sai da gente. Sempre estaremos pesquisando, sempre estaremos estudando. Então, sempre no sistema prisional, hoje, além de ter a segurança, existe a ressocialização. Então, tanto faz ele estar em Salvador ou ele está no interior. Geralmente, eu não sei se vocês sabem, o porquê que o preço fica em Juazeiro, em Lauro de Freitas, é pelo provimento. Então, o preso de Itabuna, ele está em Itabuna pelo provimento, que é a região jurídica que atinge aquela unidade. Ele está em Eunápolis, porque é a região jurídica que atinge ali. Eunápolis e Teixeira de Freitas tem um pequeno diferencial. Geralmente, quem entra em Eunápolis não entra em Teixeira, mas eles são bem próximos. Paulo Afonso, Juazeiro, lá no extremo norte, todos têm esse provimento. Do mesmo jeito que existe isso, existe a cobrança da ressocialização, independente da unidade prisional que ele esteja. Obrigado, Claudinha, pela sua contribuição.